Meus irmãos, perdão, nós tivemos uma falha técnica aqui, mas nós vamos começar a nossa transmissão mesmo sem a imagem aqui, sem eu conseguir ver os irmãos me verem. E depois a gente vê o que a gente faz com a configuração. Nós estamos comemorando, celebrando 41 anos, como eu disse nas lives anteriores. A proposta no final do ano passado era que nós fizéssemos uma semana inteira de transmissões, de cultos, né, presenciais, com agências e missionários, onde nós pudéssemos trabalhar sobre missões e pudéssemos trabalhar também sobre vocação. A pandemia veio e isso nos foi impossibilitado de fazer da maneira como nós havíamos pensado, mas Deus, na sua misericórdia, no seu favor, e também na disposição, alegria e prontidão do Júlio, nós conseguimos mudar a maneira como nós faríamos o nosso aniversário, e mesmo com essa pandemia, tivemos a possibilidade de fazer os nossos cultos, as nossas oficinas virtualmente. Então, desde segunda-feira, nós temos tido 3 oficinas, uma à tarde e 2 à noite. As oficinas da tarde bem direcionada para mulheres, mas os homens que tiveram a oportunidade de participar também foram muito edificados. Como a palavra da Dani hoje foi, com certeza, confrontadora, né, desafiadora. E nós temos a alegria, mais uma vez, de tê-la conosco hoje à noite. A Dani esteve na nossa igreja no mês de agosto. Salvo engano, Dani, depois você pode fazer as devidas correções, né? A Dani vai falar um pouquinho sobre envio missionário no Brasil, como matar um missionário. Dani Xavier é missionária desde 2002, atua, né, na formação de missionários e na consultoria em logística missionária, professora de missões de várias organizações brasileiras. A Dani trabalhou como missionária na Tailândia, na área de desenvolvimento comunitário e discipulado de mulheres no contexto de tráfico humano, né? Ela é formada em gastronomia, casada, mãe de 2 filhas, né? E hoje ela coordena o Projeto Sinergia. O Projeto Sinergia é uma agência de consultoria e comunicação, marketing e treinamento para organizações missionárias. Então, de antemão, eu quero mais uma vez agradecer você, Dani. Eu não a conheci até o mês de agosto, mas de lá para cá, pelo menos essas 2 vezes que eu tive a oportunidade de ouvir você, fui muito edificado, bem como a igreja, e então quero agradecer você. O nosso formato é o mesmo, você tem aí 1h30, mas fique à vontade, né? E para poder trabalhar a sua oficina, depois a gente tem um tempo de perguntas e respostas. Queria orar agradecendo a Deus por você, pelo Saulo, pelas meninas, que Deus continue a derramar do favor dele sobre a sua vida. E quando o Júlio disse que você viria, nós temos coberto você de oração pelas lutas que você tem passado. Você tem sido nosso alvo de oração diariamente. Tá bom? Muito obrigado. Nós vamos orar e você tem a palavra, fique à vontade, a casa é sua. E se Deus quiser, logo a gente vai tê-la aqui presencialmente, em nome de Jesus. Amém. Você e o Saulo, né? Opa, se Deus quiser. Senhor, nós somos muito gratos ao Senhor. Obrigado pelo teu cuidado, pelo amor do Senhor. Obrigado porque o Senhor sabe os desafios que a Dani tem enfrentado, ó Deus querido, nesses últimos meses. E eu quero apresentá-la diante do Senhor. Obrigado porque ela tem sido instrumentalizada pelo Senhor.
e também tem sido um instrumento nas tuas mãos para trazer edificação e contribuir, ó Deus querido, na formação de missionários, ó Deus querido, e em tantos contextos. Ó Deus querido, muito obrigado, porque mesmo diante das lutas, ela foi desafiada, aceitou o desafio, e nós temos o privilégio de tê-la aqui. Ó Deus, nessa hora rogamos ao Senhor que o Senhor use a tua filha como instrumento para trazer edificação, ó Deus querido, para a igreja do Senhor. Nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Dani, Amém. fica à vontade, minha querida. Eu vou sair para ver se o meu vídeo volta. Você fica à vontade aí, tá bom? Tá bom. Obrigado, gente. Obrigado, pastor Marcelo. É bom demais estar de novo, né? Junto com vocês. Vamos lá. Hoje eu vou fazer uma oficina um pouco diferente, a começar pelo título: Como matar um missionário. Então, senta na cadeira aí, fica tranquilo, porque é uma oficina muito diferente, mas eu acredito que vai ser interessante para vocês, porque, na minha experiência, é uma oportunidade muito rara vocês, como igreja local, terem a oportunidade de ouvir o que vocês vão ouvir. Para falar de obra missionária, de envio missionário especificamente, a gente tem que lembrar que, quando o assunto é missões, nós necessariamente trabalhamos dentro de uma realidade tridimensional. Existe a perspectiva da igreja local, a perspectiva do missionário e a perspectiva da agência missionária. Então, esses três elementos em círculo, eles se relacionam o tempo inteiro. E é essa relação circular, igreja, agência, missionário, que forma o que a gente chama de movimento missionário, né? Agência, igreja, missionário. Então, essa relação tridimensional precisa ter uma excelente fluência para que as coisas caminhem bem. A igreja é onde nasce o missionário, onde ele é discipulado, onde os seus dons começam a aparecer. Ali ele tem a maturidade, a maturação do seu chamado. Então, quando a igreja reconhece que ele tem uma vocação efetiva, o encaminha para a organização missionária, ele é treinado em áreas específicas de tarefa missionária, e então é enviado para o campo. Então, a gente tem que olhar todas essas dimensões. A grande questão é que vocês são um lado dessa relação triangular do movimento missionário. E existem os outros dois lados. E raramente a igreja tem a oportunidade de ouvir os outros dois envolvidos no processo. Claro, o missionário vai na igreja, dá uma palavra ou dá um testemunho, isso é uma coisa. Eu digo sobre a ótica de como funciona missões, de como é o envio do missionário. Como é essa dinâmica, como é esse processo, como é a gestão disso. E nós vamos falar sobre este sistema tridimensional, vamos fazer uma análise desse sistema tridimensional e vamos descobrir se esse sistema ele realmente glorifica a Deus, promove a obra missionária e a salvação das pessoas, ou se não, ele está equivocado ou ele tem falhas significativas. Para isso, nós vamos ter como ponto de partida o ano de 1987. Nesse ano, aconteceu um congresso chamado Comiban. E no Comiban, nesse ano, 1987, o grande destaque dessa reunião, que envolveu líderes de toda a América Latina e Espanha, foi o Brasil. E o Brasil saiu dessa reunião com o apelido de celeiro missionário. A tese era o seguinte: brasileiros são extremamente versáteis,
brasileiros são muito comunicativos, brasileiros são de todas as cores, né? Japonês, negro, branco, loiro, moreno, japonês, brasileiros são alegres, se ajustam a vários cenários, porque o próprio país deles tem vários cenários. O Brasil é o futuro, é o país do futuro. O Brasil é o grande celeiro de missões para o mundo. E a gente gostou dessa conversa e acreditou nessa conversa. E aí começam a surgir as primeiras organizações missionárias brasileiras, nascidas no Brasil por iniciativa de brasileiros, ao contrário das boas e velhas organizações internacionais, como, por exemplo, Missão Amém, Interserve, OMF, Novas Tribos do Brasil e assim por diante. Missões internacionais, Wycliffe. Aí a gente começa a ter as nossas próprias agências. Antioquia, Kairos, na agência que eu sou filiada, e algumas outras vão surgindo, né? MISPA, agências tupiniquins, dentro de uma realidade essencialmente brasileira, liderada por brasileiros. E, então, tanto por organizações internacionais quanto por organizações nacionais, o Brasil começa a enviar missionários de forma um pouco mais substancial a partir dos anos, do fim dos anos 80, início dos anos 90. A Igreja Cristã Evangélica, nessa época, já tinha alguns missionários, né? Denis e Rebeca, conhecidos, Zé Carlos e Ilka, e outros, né? Que a gente já conhecia dentro do contexto da ICEB. Mas as igrejas, de um modo geral, especialmente as igrejas históricas, que vinham com uma forte tradição missionária, porque foram fundadas por estrangeiros missionários que chegaram aqui e começaram a pregar, elas tinham um exemplo vivo, e alguns literalmente vivos ainda, no meio da denominação das igrejas, né? Como o exemplo de quem vem de outro país, vem para este país aqui, para estabelecer igrejas, para discipular as pessoas e construir uma estrutura eclesiástica, né? Eles eram exemplos vivos disso, e nós começamos a fazer isso em outros lugares. Então, o Brasil enviou milhares de missionários para a África, para tribos indígenas, e alguns missionários para povos muçulmanos. A mobilização brasileira foi o que a gente chama de mobilização de terceira onda, foi a mobilização baseada no movimento missionário deste período, que se constituía basicamente de falar sobre plantação de igreja, tradução de Bíblia, e evangelização de povos não alcançados, né? Esses três elementos eram os três elementos mais divulgados. Então, quando você falava de missões nas igrejas, na sua cabeça, automaticamente você pensava em África, em indígenas e em muçulmanos. Em tradução de Bíblia, em plantação de igreja e em povos não alcançados. Isso era missões no Brasil. E foi para isso, para esse contexto todo, que nós começamos, então, a enviar os primeiros missionários. A grande questão é que, quando a gente começa a fazer isso, nós não temos o lastro de experiência, de história, de know-how, de teologia, de missiologia madura, que nações da Europa e que os Estados Unidos tinham, o Canadá. Nós éramos um povo recém-evangelizado, com uma igreja aí com pouquíssimo mais do que 100 anos de idade no Brasil, sem uma referência nacional de envio missionário, fazendo isso pela primeira vez. Então, hoje, 2020, né, o que nós temos? Nós temos um movimento missionário brasileiro com menos de 40 anos de idade. Há menos de 40 anos que nós começamos a efetivamente enviar missionários.
foi ontem. Isso é ontem. Isso você vê olhando atrás do ombro. Que experiência que você acumula em 40 anos? Nada muito substancial. Já dá para fazer uma autocrítica, já dá para fazer uma análise, né? Uma autoanálise. Mas ainda nós podemos dizer que o Brasil é um bebê em termos de envio missionário, uma criança, 40 anos apenas de experiência. Nós temos que lembrar que nações como a Inglaterra, em 1792, já estava enviando missionário para a Índia. Nós temos que lembrar que a gente tem nos Estados Unidos pessoas enviando missionários para o mundo no início do século XVIII, do século XX, né? No início do século XX, 1900 e alguma coisa, já tem missionários indo. Nós temos que lembrar da tradição dos morávios do século XVIII, a Europa, os Estados Unidos, tem anos-luz à nossa frente. Eles já aprenderam com muitos erros. Nós temos 40 anos. Então, a gente já tem que chegar nessa história toda, no mínimo, de forma humilde. Porque não dá para comparar a gente, né? Sem falar no câmbio, né? Sem falar no câmbio, né? Enviar em real é uma coisa, enviar em dólar é outra coisa, em euro é outra. Então, o que a gente tem nesse cenário? Uma igreja nova. E aí a gente tem que olhar e aprender com a história, pensando o seguinte: qual foi a herança que nós, como Brasil, recebemos desse pacote chamado movimento missionário? Uma influência colonialista, da ideia das colônias, né? Esses países enviadores anteriores, eles todos eram países que estabeleciam colônias. E eles faziam missões com uma mentalidade colonialista. Né? Se você olhar a história de William Carey, você vê que tem muito do pensamento colonialista, o Salvador indo para os perdidos. Né? Ele, o missionário estrangeiro. Você tem um modelo personalista, que é a ideia da figura do missionário como grande herói. Né? E aí a igreja fica dependente daquela pessoa. Se a pessoa morre, a igreja acaba. Modelo personalista. E igrejas autocentradas, né? Que são aquelas igrejas cujo foco é o próprio crescimento. Em que sentido? A igreja olha para a missão e vê missão como a plantação de uma outra igreja igual a ela. Então, ela é autocentrada. Fazer missão é abrir congregação. Não, mas tem uma oportunidade para a gente salvar crianças no Nepal. Ah, não, a nossa prioridade é plantar a igreja. Plantar a igreja é errado? Não, não é errado. Mas a referência da igreja, que está na mente e no coração, é uma referência autocentrada. Ela quer se multiplicar e não necessariamente levar o evangelho a despeito de haver algum ganho, algum crédito direto para ela mesma. Então, por exemplo, se você vai fazer um trabalho missionário na Nigéria, o convertido lá não vai frequentar a sua igreja, não vai dizimar na sua igreja, não vai fazer a sua igreja ficar maior. Ele vai continuar na Nigéria. Então, vamos fazer um trabalho missionário na Nigéria? Não, nossa prioridade é plantar a igreja. Entende? A igreja é autocentrada. Ela não vê a missão, ela vê o crescimento dela. É diferente. Não tem nenhum problema em plantar igreja, não tem nenhum problema em abrir congregação, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que há igrejas em que ela só admite investir em missões se esse investimento trouxer retorno para ela. É disso que eu estou falando. Então, a gente tem uma herança complicada, né? Que tanto é estrangeira quanto nacional. E eu acho até que é mais nacional do que estrangeira. Colonialismo, personalismo e etnocentrismo, né? As igrejas autocentradas.
Em termos de estrutura de missão, a gente tem um contexto histórico que se percebeu uma mobilização, né, um engajamento baseado no carisma. Então, as pessoas mais carismáticas falavam sobre missões em busca de pessoas igualmente carismáticas. Tímidos eram postos de lado. Carisma, oratória, apelos. Ai, como a gente já viu apelos missionários, né? Talvez um ou outro aqui já foi para frente algum apelo missionário. Apelos, carisma, o engajamento era muito carismático. O discipulado acontecia posteriormente a isso de forma terceirizada. A gente pegava o vocacionado e jogava para a agência discipular. Mas o discipulado é tarefa da igreja local. Nunca foi da agência. A agência não é lugar de tratar pessoas. A agência é lugar de treinar pessoas que já foram aprovadas. Né? E aí a igreja muitas vezes terceirizou. Veja bem, vou fazer um parênteses aqui para lembrá-los. Eu estou falando não sobre a ótica da igreja, eu estou falando sobre os outros parâmetros. Vocês vão estar como igreja agora, como espectadores. Vocês vão olhar os outros falando sobre a missão na ótica dos outros, e não na ótica da igreja local. Beleza? Então, na ótica da igreja dos outros, é o seguinte: os outros, vamos imaginar a agência. A agência está esperando um rapaz, uma moça, um casal maduro. Por quê? Porque a agência está pensando na Turquia, a agência está pensando em Burkina Faso, a agência está pensando em cenários que exigem perseverança, maturidade, resiliência, antifragilidade, campo, e vai virar uma bagunça. Ou se ele vai, ele fica muito pouco tempo, porque ele não estava em condições. Então, ele vai ser... Como a gente faz quando está ensinando uma coisa para uma pessoa, mas ela faz por repetição, às vezes dá um branco no meu português, gente. Ela vai ser ensinada a agir mecanicamente, mas ela não tem maturidade para aquilo que ela está fazendo. Então, na hora que ela tiver uma pressão, o mecânico some e sobra ela mesma, e ela não consegue responder. Porque o que ela faz por mecanização, por treinamento. Treinamento, igual você treina né? Não é uma ofensa, entenda o que eu quero dizer. Como você treina um cachorro, não é o natural dele, mas ele consegue ficar, você treina ele. Mas na hora que acaba o espetáculo, ou na hora do intervalo, ou na hora de uma situação de estresse, a primeira coisa que vai acontecer é ele ficar de 4x4, porque é a natureza dele. Então, treinamento no sentido de domesticação não resolve. A pessoa tem que ser madura e não ser treinado para ser maduro. É diferente. Não tem como você treinar alguém para ser maduro. Ninguém é maduro por treinamento. Né? Então, a gente tem um engajamento baseado em carisma, um discipulado, via de regra, terceirizado, um envio simbólico. E aí, apertem os cintos. Eu estou ensinando como é que a gente mata um missionário. Como é que é esse negócio do envio simbólico? Eu diria para vocês, sem medo de errar, que 80% do envio no Brasil de missionários é simbólico. É aquele envio em que a igreja libera o cara para o treinamento missionário, ajuda o cara com uma parcelinha do treinamento missionário e envia o cara com R$600 por mês para o campo. Quem vive com R$600? Ninguém. Então, a igreja dele não está efetivamente sustentando ele. A igreja dele colabora com o sustento dele. O sustento dele é R$6.000 para viver como um estrangeiro num outro lugar.
a igreja dá uma oferta de R$600. A igreja diz que sustenta ele. Não, a igreja colabora com o sustento dele. Para a igreja sustentá-lo, a igreja tem que bancar os 6 mil, ou no mínimo a metade disso. Não é verdade? É um envio simbólico. É claro que para o missionário é bom, mas não é um envio efetivo. Isso não é sustentar um missionário. Você não pode falar assim, eu sustento um missionário com R$600 como igreja, né? Ninguém vai viver com R$600, em lugar nenhum do mundo. Nem no meio do mato, porque se você ficar doente e for pegar uma voadeira lá no Rio da Amazônia para ir para a cidade, para ir para o médico, você gasta R$600 só no táxi, no Rio. Então, não tem como, ninguém vive com isso. Envio simbólico, eu diria que 80% dos missionários brasileiros estão enviados por suas igrejas locais simbolicamente. E isso é uma calamidade. Depois nós vamos falar sobre o resultado disso já já. E a questão do pós-envio, que é o cuidado, o relacionamento, prestação de contas, ele é muito pragmático. O missionário se estrepa todo lá para se escrever a cartazinha, para fazer um videozinho, para manter um blog. Ele envia 200 cartas, recebe 2 respostas. 3 respostas. Se ele não enviar a carta, ele corre o risco de ter o sustento cortado. Ele tem que enviar a carta. É o vídeo, o relatório. Mas não há um relacionamento efetivo da igreja com ele. Às vezes, nem da agência com ele. Na maioria das vezes, se você conversar com qualquer obreiro que trabalha com cuidado integral do missionário, que atende missionários, que aconselha missionário, que faz terapia com missionário, você pode perguntar para qualquer um qual é um dos principais problemas que o missionário enfrenta. Ele vai estar lá no topo da lista: solidão, depressão, medo, porque ele é largado. A igreja, às vezes, não tem essa intenção, as pessoas, de fato, o amam, mas eles não sabem fazer a gestão, os dois lados, talvez, do relacionamento à distância. Então, o missionário faz por um protocolo a comunicação, mas ele não tem retorno, quase nunca. Muito bem, então a gente tem aqui engajamento carismático, discipulado terceirizado, envio simbólico e cuidado pragmático, formal, mera formalidade. Cumprimento de tabela. Não há uma relação afetiva nos processos. Qual é o sistema? As igrejas, nesse sistema de terceirização, né, ela já escolhe um missionário pelo fator carisma, e isso é muito complicado. E como é que a gente vê essas coisas? Você já deve ter revisto aí no seu Facebook, no seu WhatsApp, aquele meme assim: não diz bom dia para o porteiro e quer ser missionário na África. A ideia é que o missionário precisa ser o cara carismático, extremamente simpático, que fala oi, bom dia para todo mundo e que é extremamente educado e que é praticamente um vereador. Esse é o perfil do missionário. E quem não está nesse perfil tem sua vocação questionada. Esse sujeito, ele vai ter que passar pelo conselho da igreja e ser aprovado nesse critério. E aí tem alguns que se esforçam, assim, sobrenaturalmente para encaixar nesse perfil, porque naturalmente eles não são meio tímidos. Então, a gente encontra muita gente assim no campo.
Eu sou péssima em comunicação, eu não gosto de escrever. Fazer vídeo para mim é a morte, mas eu tenho que fazer. Porque ele tem que encaixar naquele padrão, né? Claro que também há responsabilidades, ele tem que fazer isso mesmo, mas enfim, estou dizendo dos padrões que são impostos, né? A igreja joga ele dentro de uma organização missionária, ele vai ser treinado. E aí depois ele tem que levantar sustento, lembrando que ele vai ter envio simbólico apenas. Como ele tem uma necessidade de 6 mil, porque como estrangeiro é muito mais caro viver num lugar do que como nacional, a gente nunca vai conseguir viver como nacional. Por quê? Porque a gente é estrangeiro e a gente não é nacional. Simples assim. Você tem que ir na Polícia Federal, você tem que renovar a visto, tem que entrar e sair do país para mudar de visto. Se você mudar de organização também, seu filho tem que ir para uma escola diferenciada, porque numa escola convencional ele vai ser ou vítima de bullying, ou vai ser cooptado pelo hinduísmo, ou pelo islamismo, ou pelo, sei lá, qualquer religião daquele país. Tem uma série de situações, né? Ele talvez não possa comer comida de rua porque ele não tem microbiota, a famosa flora, né, intestinal. Hoje a gente chama de microbiota. Ele não tem microbiota para aguentar a comida local. Se ele ficar comendo a comida local, ele vai ficar 15 dias por mês com diarreia. E aí? 15 dias por mês com diarreia, tá bom? O cara tem que ter uma outra organização de alimentação, comprar num outro lugar do que o povão e tal, para dar conta. Para dar conta. Né? Até que o corpo dele habitue com as bactérias do lugar. A gente come bactéria o tempo inteiro, viu? Se iluda, não. Então, até o corpo dele habituar. Porque ele chega lá com 30 anos de idade. O menininho ali nasceu ali. O corpo dele está adaptado. O nosso não. O corpo dele está habitado com o oxigênio. O nosso não. Né? Com os poluentes do lugar. Aí o que ele faz? Como ele precisa de 6 mil e só tem 600, 600 não, ele tem 900 porque a mãe e a avó vai dar um tantinho. Ele tem que sair fazendo um projetinho de levantamento de sustento e enviando para a torcida do Flamengo. Algumas pessoas vão receber esses projetos e vão falar assim, nossa, um missionário só vive pedindo dinheiro. Não sabe o que está acontecendo com o cara. O cara está sendo posto numa máquina de moer gente. Aí envia 50 projetos, 3 pessoas respondem, ele vai lá, prega numa igreja, prega num grupo familiar, fala não sei aonde, tal, tem uma reunião no Zoom com mais 3 e tal, e vai. E essa brincadeira às vezes dura 6 meses, 8 meses, 1 ano, 2 anos levantando sustento. E aí o sujeito vai para o campo missionário. Mas ele vai para o campo missionário, sabe com o quê? 12 mantenedores. Um contribui com 100, outro com 200, outro com 300, a igreja com 600, a outra igreja com 400, a outra igreja com 350. E aí ele tem 5 igrejas, 10 pessoas, né? 5 igrejas, 7 pessoas como mantenedor. Só que quando a gente trabalha com 5 igrejas, eu estou falando 5 igrejas, é pouco. Eu já vi gente com 80 igrejas. Valorzinhos pequenininhos. O projeto era muito caro. Teve que arrumar 80 igrejas. Eu vi o Excel, eu fiz até sinal da cruz. Eu falei, meu Deus do céu, é impossível. Mas, enfim. O camarada, com 5, não estou falando das pessoas, não, vamos deixar as pessoas. 5 igrejas. 5 conselhos de pastores. 5 conselhos missionários. Cada conselho missionário tem meia dúzia de neguinhos. 2, 3 pastores por igreja. Vamos pôr, então, umas
7 pessoas por igreja, 5 igrejas. 5 pessoas que têm a convicção que é chefe dele. 35 expectativas diferentes. 35 exigências diferentes. 35 padrões diferentes. Um quer carta, outro quer vídeo, outro quer carta e vídeo, um quer carta longa, outro quer carta curta, outro quer vídeo longo, outro quer vídeo curto. Um quer a cada mês, um quer a cada 2 meses, um quer a cada 20 dias. Aí você faz um negócio para 20 não tá bom, para 15 tá bom, no outro mês para 18 tá bom, e aí vai. Ele misericórdia, né, Zelina? Essa é a vida do missionário. Essa é a vida do missionário. Ele tem que prestar conta para a agência missionária dele também. Só que a agência missionária é o seguinte: ele tem que prestar conta para a agência dele, que envia, e conforme o envio, entra uma segunda agência no processo. Por quê? Porque dependendo da agência que ele vai, a agência não tem registro no país de destino. O que a agência faz? Ela faz parceria com uma segunda agência no país de destino, para que essa segunda agência forneça o visto para o camarada da agência de cá. Então, ele tem que prestar conta para 2 agências ao mesmo tempo. E cada agência tem seu padrão. Mais as 7 pessoas. Qual é o resultado disso na prática, Dani? O resultado disso na prática é o seguinte: como ele não é uma divindade, ele não é um semideus, ele vai ter, durante aquele ano, provavelmente ele vai perder mantenedor. Porque chega no fim do ano, 2 ou 3 não estão satisfeitos. E aí é interessante, porque às vezes alguns tipos de igreja, eles cortam o sustento missionário assim. Olha como é que se corta o sustento missionário. O sujeito vai lá e escreve uma carta para o missionário. Nosso conselho se reuniu, tal, decidiu não renovar a parceria com o irmão. Desejamos que o irmão seja muito feliz, muito abençoado, né, com 15% a menos de renda e tal. A partir do mês que vem já não entra mais. Tem igrejas que fazem a mesma coisa, mas falam assim, ó, daqui 4 meses nós vamos cortar. Aí o camarada tem, né, um tempinho para tentar quitar a CIA e a Riachuelo. A hora que o sustento cair, ele tem menos dívidas. Tem outras igrejas que cortam e falam assim: a gente está cortando porque você não comunica bem. Ainda joga, além do corte, joga a culpa pro emocional do cara, lá no Burkina Faso. Além da queda do coice. Eu não sei qual é a utilidade de fazer isso. Mesmo que seja verdade, eu não entendo a utilidade de fazer isso. Pisar no cara que está lá do outro lado do oceano, entendeu? Assim, sugerimos que o irmão reveja sua comunicação e tal. Talvez parar por aí, mas enfim. Tá. Em resumo, é o seguinte: imagina você recebendo uma carta do RH da empresa. Você gostaria de receber a carta do RH dizendo que você não vai receber seu próximo salário, pode ir embora hoje, ou dizendo que daqui 6 meses você vai perder o emprego? Ou seu salário vai diminuir? A grande questão é que ninguém se coloca no lugar do missionário. Já vou falar da agência, tá? E aí ele é tratado assim, as decisões não são feitas assim. Peraí, a gente está precisando cortar o sustento missionário, a gente está pensando em cortar o sustento missionário. Vamos ligar para ele e tirar essa dúvida sobre a comunicação aqui que a gente está tendo? Porque se a gente não está satisfeito, ele não está sabendo que a gente não está satisfeito. Que tal a gente primeiro ligar para ele e pedir uma mudança na comunicação antes da gente simplesmente cortar o sustento dele? Mas não é assim que acontece. Quando o missionário sabe, já cortou.
quando o missionário sabe, porque há corte sem aviso. Caramba, no segundo mês você percebe que o dinheiro não entrou de novo daquela fonte. Caramba. Aí você entra em contato, né? Porque você está entrando em contato, mas eles nunca respondem a carta. Como isso é norma, você não sabe, né? Às vezes é um atraso, você não sabe, né? A pessoa não responde. Aí você entra em contato, aconteceu alguma coisa, tá? Ah, não, a gente decidiu mês passado, retrasado, sei lá, cortar o sustento, por causa de sei lá o que, algum motivo. Então, essa é a estrutura. Ele tem muito patrão, ele tem um sistema de prestação de contas inviável, porque as ofertas são de valores pequenos. É claro que é igual o presidente fala, né? O salário é muito para quem paga e pouco para quem recebe. É muito para quem oferta. Mas, na prática, isso coloca o missionário, essas ofertas de 300, 400 reais, 500 reais, na prática, ela coloca o missionário na situação em que ele vai ter que ter 10 fontes mantenedoras. É o que acontece, é o que gera isso, né? É a consequência natural desse modelo. Eu sei que assim, mas nossa igreja não consegue contribuir com mais. A gente chega nisso, mas eu estou dizendo que há consequências. E as consequências caem no colo do missionário desse jeito que eu estou falando para vocês. Ele fica muito sobrecarregado, porque ele tem que ter várias fontes necessariamente. Não estou dizendo que isso é única e exclusivamente culpa do conselho missionário malvadão, não é essa a ideia, mas eu estou só explicando as consequências. E aí a gente tem a questão das agências missionárias. As agências, elas vão funcionar, elas vão ser o centro logístico. Ela é a igreja que vai, né? Ela é o centro logístico da missão. Então, o camarada quer plantar igreja, ele vai para uma agência que é forte em plantação de igrejas e vai treinar o sujeito para plantar a igreja. O camarada quer trabalhar com mulheres em risco lá na Tailândia, ele vai para uma agência que tem trabalho na Tailândia e sabe o problema do budismo, do tráfico humano, da prostituição e do discipulado de mulheres de background budista. Então, escolher agência é como escolher namorado. Você tem que ir namorando, você tem que ver, tal, até esse aqui. Então, a agência ela vai sobreviver por doação, assim como o missionário. Só que o missionário é uma pessoa, ele conversa mais diretamente com a igreja. A organização é um agrupamento de pessoas, ela não é uma pessoa física. Então, para poder falar com as pessoas, ela tem que montar times, ela tem que montar estratégia, ela tem que montar peça de comunicação, ela tem que ter designer, é aí que eu entro. Por quê? Porque ela tem que saber falar de instituição para instituição, ela fala com a igreja normalmente, ela não fala com uma pessoa física, é CNPJ com CNPJ. Então, ela tem que ter uma estrutura de comunicação. E aí, ela não necessariamente vai ter isso sempre, porque ela vai precisar de obreiro ou de recursos para pagar uma agência de comunicação. E não tem, às vezes, nem obreiro, muito menos recurso. Então, a comunicação dela é ruim. Às vezes é ruim por outros fatores, inclusive por pecado. Falta de dependência, negligência. Tem agência que erra pra caramba nisso, sem sombra de dúvida. Eu trabalho com agências que erraram e que estão na UTI. Quando estão na UTI, respirando com a ajuda de aparelhos, entra em contato com a gente no projeto de Sinergia. Eu só trabalho com quem está morrendo. Geralmente, com a agência me procurar, o trem tá feio, né? Já pensaram em fechar 3 vezes já. Porque não tem obreiro. Você tem que ter um cara de comunicação profissional que tem um chamado divino para trabalhar. E aí você tem que ter uma igreja que olha para esse cara e reconhece ele como missionário. Porque missionário é quem está lá fora. Quem está aqui dentro não é missionário.
ou é missionário de segunda categoria. Né? Eu já atendi telefonema em agência que a pessoa fala assim, eu queria fazer uma doação para um missionário e tal, mas tem que ser missionário de verdade, viu, que está no campo. Olhava os amigos assim, oi, missionário de mentira. Como é que vai ter missionário para trabalhar na logística, na administração das agências, se eles não são vistos como missionários? Se as igrejas não reconhecem? Aí é aquela coisa capenga, uma má administração, uma má gestão, a cozinha quebra a agência, porque ninguém sabe fazer compra direito para manter 80 refeições por dia, e não tem. Então, a agência erra, mas a agência também, sob certo sentido, ela também tem um quê de vítima no processo, porque ela também vive de oferta como missionário. Às vezes o missionário tem muito mais facilidade para ir, ele tem capilaridade para divulgar o projeto dele, e a agência não necessariamente tem. E aí fica capenga. O que acontece com a igreja local? A igreja adota o missionário, mas não adota a agência. Eu adoto o Zé, mas eu não ajudo quem ajuda o Zé. Eu não dou qualquer assistência para quem ajuda o Zé, para quem resolve os pepinos do Zé, para quem cuida da burocracia, para o cara que fica lá como representante para ir no banco quando o cartão dá problema. Então, o Zé tem sustento, a agência não tem. A adoção é unilateral, não é uma adoção do projeto como um todo. Então, as agências ficam capengas. Então, essa relação tridimensional, igreja, agência, missionário, ela tem essa estrutura. O missionário, a igreja é o útero, dali surge a vida, ali surge tudo. Deus deu para a igreja a missão, não deu para indivíduos. A missão é da igreja. Quer dizer, a missão é de Deus, mas assim, a gestão da missão é da igreja. A igreja joga o cara para a agência, não dá estrutura para a agência, espera que a agência faça um bom trabalho. E aí o cara é lançado para o campo. E é cobrado, como se os 600 fosse 6 mil. E todo mundo acha que está pagando 6 mil. E todo mundo cobra. Como é que a gente mata um missionário? Mantendo esse sistema de forma acrítica. A gente tem que repensar esse sistema. Os missionários estão arrebentados, as agências estão fechando, e as igrejas, eu tenho absoluta certeza que 99% é bem intencionada, mas as igrejas não entenderam o processo dessa forma como eu estou falando para vocês. E aí, ingenuamente, por falta de formação, elas acabam mantendo esse sistema. O grande raciocínio para a gente pensar é o seguinte: a gente vai ter 10 missionários a R$300 cada, para a gente ter um painel de missões bem bonito, um mapa mundi cheio de pontinho. 10 missionários a R$300, ou nós vamos ter 3 missionários com 1.000. Porque quanto maior a minha contribuição, menor será a rede de suporte do missionário, não é verdade? Então, quanto menos eu contribuo, mais eu colaboro para que essa máquina de moer gente continue girando a alavanca. Então, como igreja local, eu tenho que entender qual é
a dinâmica do movimento missionário. Quanto custa não reconhecer os missionários de base? Quanto custa não apoiar as agências? Sabe o que custa? Custa o fato de que as agências têm que colocar o preço do treinamento lá em cima e colocar nas costas dos novatos, dos calouros, o preço para bancar a estrutura, porque as agências não adotam, porque as igrejas não adotam as agências, só adotam os missionários. Aí o preço do treinamento vai lá para cima, porque a base tem que se manter. Se as bases fossem sustentadas como os missionários são, o treinamento ia lá para baixo o preço, tornava mais acessível para todo mundo, mais missionário no campo, mais alunos sendo treinados, mais povos sendo alcançados. Mas veja, a igreja não é malvada, ela é ingênua, ou ela é desinformada. Quanto custa não apoiar o missionário de base? Quanto custa um sustento baixo? Quanto custa uma falta de apoio para a agência? Quanto custa a nossa necessidade de apresentar mais quantidade do que qualidade? No fim das contas, é uma família que largou tudo e está lá no outro país. Não tem primo, não tem parente, não tem neto em casa de vó, não tem aniversário de tio, de tia, não tem nada. E a gente está sustentando o missionário. Percebe a tridimensionalidade da questão? Então, os missionários não saem ilesos disso. Pressão pra caramba, solidão e restrição. E eu quero dar um destaque para a questão da restrição, porque eu não estou falando só de uma restrição no sentido de que o missionário tem uma vida essencialmente simples ou excessivamente simples. É mais sério do que isso. Quando o missionário está no campo, ele tem 2 motivos para querer permanecer no campo. O primeiro motivo é que ele estruturou um trabalho, só ele sabe o preço que foi para estruturar. Você está plantando igreja, você está abrindo uma casa, um abrigo para crianças de rua, você está abrindo um posto de saúde, qualquer coisa que seja, quem já começou um projeto do zero sabe o preço que é. Né? Eu ajudei a montar uma padaria na Tailândia para profissionalizar mulheres em gastronomia. Né? Comecei do zero. Comprar as panelas, comprar as formas, arrumar forno de doação. Eu sei que custou. Então, ele não quer largar aquilo, porque aquilo lá foi sangue, suor e lágrimas. E ele tem um segundo motivo para não querer sair. O filho está na escola matriculado, tem vínculo com a professora, tem os amiguinhos dele. Ele construiu a vida dele ali. Se ele voltar para o Brasil, ele está sem emprego, sem casa, sem mobília. Ele arranca os filhos dele de um lugar que já é seguro, que já se adaptaram, para ir para um Brasil que os filhos dele já não conhecem mais, porque os filhos dele já não são mais brasileiros. 100%. Para abandonar o que ele fez. Não, é um desastre. Missionário não quer. Missionário com mínimo de juízo não quer sair do campo. É claro que ele vai falar que é por amor aos perdidos. Mas não é só por amor aos perdidos. É por uma questão prática. Voltar para casa é desesperador. Você desconstrói tudo da sua vida. Românticos, né? Então,
ele tem que estar lá, ele quer ficar lá. Até porque realmente ele ama aquele lugar, aquele povo. Ele quer ficar lá, porque é o que ele ama e porque voltar é desesperador. Mas quando o sustento é pequeno e ele quer ficar, ele começa a cortar coisas. Ele passa a tesourinha no orçamento. E sabe onde ele passa a tesourinha no orçamento? Aonde você também passa. Poupança para emergência, corta. Lazer, corta. Não vai passear com os filhos, não vai comer fora, não leva no parque de diversões. Aliás, se levar, não pode nem tirar foto. Porque se tirar foto e postar no Facebook, ai, ai, ai. É assim, a vida real é assim. Então, ele começa a cortar. E alguns, até a hora que chega o seguro-saúde. Aí o bicho pega. E a pressão? Meu Deus, se adoecer, se quebrar o braço, se tiver um câncer. Quando ele corta as poupanças de emergência, o segredo da vida missionária, do ponto de vista financeiro, não é quanto você gasta, é quanto você não gasta. Todo missionário precisa ter pelo menos 4 poupanças. Infelizmente, ninguém ensina isso para eles. Eu aprendi na marra e dou aula disso para missionários hoje. Não conheço quem fala sobre isso no Brasil ainda. E eu estou falando em todos os treinamentos que eu vou. Poupança para escola e faculdade de filho. Seu filho tem 3 anos, mas um dia ele será universitário. Poupança para voltar para o Brasil numa situação de emergência ou aposentadoria. Poupança para... meu Deus, quais são as 4? Escola e faculdade de filho, emergência. Emergência é emergência mesmo, é ter dinheiro rápido, né? Aposentadoria, isso aqui é dinheiro rápido. Aposentadoria e viagem para o Brasil, férias. Escola, emergência, futuro e férias. Vou fazer uma sigla e criar um acróstico para poder me decorar isso aí. Fica para a próxima. Ele tem que ter 4 poupanças. Porque vir para o Brasil com 3, 4, 5 pessoas de férias, só de passagem, nem queira saber o valor. Chega aqui, tem que visitar um monte de igreja. Tem que ir na família. Todos os trânsitos significam refeição em restaurante. Uber. Algumas situações, obrigatoriamente, mesmo que ele não queira, ele tem que pagar o hotel. Ele não tem casa. O filho, ou a filha, ou a esposa, ou o marido, está há 3 anos sem comer a comida preferida. Eles vão economizar? Eles vão ficar sem comer? A moqueca capixaba? Nunca, não fica. Entendeu? Então, é um gasto surreal. Escola de filho. Países de religião majoritária, deixa eu ver quantas horas, vou terminar em 10 minutos. País com religião majoritária tem proselitismo. Escola para filhos missionários tem que ser escola internacional. Escola internacional não sai menos de R$ 2.500 por mês por cabeça, com desconto para filho de missionário. E você tem que pagar por semestre inteiro de uma vez. Como é que você faz isso sem poupança? Tem que ter poupanças. Quando o sustento é baixo, ele vai lá e... Aí acontece 2 problemas, o imediato e o futuro. O imediato é que ele vai ficar fazendo campanha de e-mail pedindo dinheiro para pagar incêndio. Toma crítica. O segundo problema, se ele tiver que voltar, ele não tem um colchão aqui para dormir. Quando eu voltei para o Brasil de emergência por conta da enfermidade da minha filha mais nova, eu só trouxe pano de prato, toalha, lençol e talher. Tive que comprar uma casa do zero.
Não tinha poupança, porque o sustento não dava. O que eu fiz? Fui na previdência privada que eu fazia para minha filha, R$ 100 por mês. Peguei tudo para pagar calção de aluguel de casa, mobília imediata, geladeira, fogão, colchão. Comprei usada de uma amiga, porque eu não tinha previdência. Não fui treinada para isso. Hoje, nosso pai, meu esposo fica até com raiva. Meu Deus, nunca vi uma mulher tão pão dura. Eu falei, Saulo, a gente não pode errar de novo. A gente não tem idade para errar de novo. Eu ainda estou pagando a passagem de retorno. Daqui a algumas semanas faz um ano que eu voltei. Porque era tanta dívida para reconstruir a vida. Foi 25 mil, 30 mil reais para reconstruir a vida. E eu tive que arrumar isso em meses, em 3 meses. Você imagina em 3 meses você tem que levantar 30 mil reais se você não tem nenhum. Então, essa é a vida real dos missionários, queridos. É o que ninguém conta. É o que ninguém vê. Os missionários não conseguem manter uma estrutura diária de autocuidado, de sustento e de formação. Ele não consegue fazer cursos para aperfeiçoar, aprender um idioma novo. Ele não consegue ir para uma praia lá no campo. Ele não consegue tirar uma semana para retiro com a família. Não sobra grana. E esse acúmulo, ele volta cansado, sem previdência, doente, né? Tal. A igreja sai como aquela que investiu e não teve retorno, quando há problema. A agência sai como aquela que treinou e não deu resultado. E por quê? Porque o fracasso sempre é pessoa física e nunca jurídica. O fracasso sempre vem em cima do CPF, e nunca em cima do CNPJ. E aí nós temos que aprender a ser humildes para olhar a coisa com esse senso de realidade e colocar-se no lugar do outro. Imagina como é a noite do tesoureiro de uma agência missionária, como é que ele dorme? Como é que é a noite de um pai de família no campo com 3 filhos, às vésperas de pagar a escola internacional? Tem então 5 questões que eu levantei como proposta para fechar e a gente abre para perguntas, porque eu acho que vai ter perguntas, eu espero, porque eu adoro a parte das perguntas. Então, eu fiz 5 observações, talvez seja legal você anotar para você pensar e ir digerindo isso. Como a gente corrige o problema? Né? Então, você já fez esse filme de terror aqui para a gente, e como é que a gente resolve esse problema? Bom, eu diria o seguinte: o trato nosso com o outro, com o próximo, o que media a natureza desse trato, no meu entendimento, é o temor do Senhor. Se eu temo a Deus, esse meu temor reflete na forma como eu trato o outro, qualquer outro que seja. E também reflete na forma como eu lido com as coisas de Deus. Vocês já ouviram em 3 João que a gente tem que enviar de modo digno de Deus. O envio é de modo digno de Deus. Então, quando um missionário passa necessidade no campo e esse mesmo missionário está pregando o nome de Deus, quem que está sendo difamado? Então, eu acho que a gente tem que, primeiro, restaurar o temor a Deus. Primeira coisa. E nos arrepender das práticas que não refletem temor. Gente, é o nome de Deus que está em jogo. Opa, eu não posso tratar isso desse jeito, não. Deixa eu fazer uma ligação, deixa eu checar se é isso mesmo, deixa eu ligar para saber se está tudo bem. Coisa de Deus, temor do Senhor. Tratar o missionário como nós gostaríamos de ser tratado. É mais ou menos o seguinte, faz aquele raciocínio assim. Ó. E se fosse meu filho? Se fosse meu irmão? Se fosse minha irmã?
E se o missionário fosse o meu pai? Como é que eu gostaria que ele fosse tratado? Como eu cortaria o sustento do meu irmão? Como eu cortaria o sustento do meu pai? Se eu tivesse que cortar o sustento. Porque às vezes tem que cortar mesmo, por uma série de razões. Ao enviar, adotar um obreiro, pensar num programa de parceria para com a agência enviadora, celebrar um casamento a três, né? Um santo triângulo amoroso. Porque é um casamento a três. Mas a gente está tratando, às vezes, a agência como a concubina. E os coitados, né? Pagam um preço alto para treinar missionário. Tem que trocar colchão, tem que pintar, tem que trocar o carro, tem que dar manutenção no carro velho, na Kombi, né? Ou gente que gosta de Kombi, agência missionária. Até para honrar os irmãos. Olha, tem missionário no campo porque vocês pagam um preço aqui, ó. Então, recuperar o temor de Deus e tratar o missionário como a gente gostaria de ser tratado. Tratar a vocação como algo sagrado na vida das pessoas. Ter programas intencionais de discipulado. Igrejas que discipulam para valer. Igrejas que tratam as pessoas com cuidado. Igrejas que tenham coragem de dizer assim, não vai ficar ninguém aqui para trás. Nós não vamos permitir que nenhum dom e talento que Deus ministrou para a nossa comunidade seja enterrado. Nosso alvo aqui é que nenhum dom ou talento seja enterrado nessa comunidade. Tratar a vocação como algo sagrado. Repensar a gestão financeira dos conselhos missionários. Para vocês não colaborarem para manter esse sistema, essa máquina de moer gente. Ajuda o missionário a ter uma infraestrutura de envio viável. Porque ele não vai dar conta, ele não vai dar conta. Ele vai estar o tempo inteiro se sentindo refém, escravo de um sistema opressor. Acompanhar os obreiros enviados ou adotados, responder suas cartas, mobilizar a igreja para manter relacionamento com o missionário, isso é difícil, mas mobilizar crianças, adolescentes, jovens, adultos, manter relacionamento de fato com o missionário. Ele está sozinho. Uma ligação, cumprimentar no aniversário, mandar carta das crianças da igreja para as crianças dele. Uma decisão que é difícil, dá trabalho, é muito mais fácil enviar R$300 e pronto. Mas a questão é o nome de Deus e o temor do Senhor. E aí, como é que a gente vai fazer? Será que maldito que faz a obra do Senhor desleixadamente só serve para o missionário? A gente tem que tomar muito cuidado, tem que repensar. Então, eu deixo essa palavra para vocês tentarem enxergar a tridimensionalidade. E eu abro para perguntas. Tá bom? Eu já fui obreira de base, né? Muito tempo. Já fui missionária de campo. E já ajudei um pouquinho o conselho missionário da minha igreja. Hoje eu dou consultoria para conselhos missionários, né? Então, eu estou um pouco com o pé em cada lugar, assim, um pouquinho. Então, eu gostaria de, se eu souber responder a pergunta, vai ser um prazer. Se não, eu falo para o pastor Marcelo responder. Ô, Dani, tem uma pergunta aqui. A pessoa pergunta o seguinte: você traz um modelo, existe alguém que tem feito esse trabalho no Brasil de amparar e de informar, instruir igrejas em relação a isso que ela está fazendo de errado? Você conhece? Porque parece que o processo da sinergia é esse, né? Existe algo. Porque eu percebo também que na sua fala, só fazendo um adendo na pergunta,
que 40 anos, você falou que é novo, né? Você conhece, existem pessoas, alguém que tem feito esse tipo de trabalho de instruir, falta instrução, a igreja não sabe, não tem orientação para fazer isso em relação ao tempo que ela tem praticado e tentado se envolver com missões? Pastor, é assim, os casos de destruição emocional dos missionários são tão chocantes que eu diria para o senhor que o que a gente hoje tem de um pouquinho mais consistente, ainda temos uma longa jornada, são os ministérios de cuidado integral. O Júlio é um dos poucos caras no Brasil que fazem um trabalho de cuidado integral do missionário em nível de excelência. Poucos caras do Brasil. Tem a HUG, tem o Ministério A Casa de Gaio, que nós atendemos como Sinergia a Casa de Gaio. Eles estão lançando o site deles nos próximos dias, a gente está dando toda a assessoria. Existem ministérios de cuidado integral, o Oasis, né? A minha única questão com o Oasis é que eu acho que o preço deveria ser mais humanizado. Eu acho que o missionário que está quebrado, dificilmente ele tem condição de pagar aquela diária. Mas tudo bem, eu acho que vale a iniciativa e, às vezes, em muitas situações, é a igreja que paga. A gente tem a HUG, que é também aí de Brasília, né? O presbítero Carlos Henrique, da Presbiteriana do Guará, faz um trabalho sensacional. Ele visita os missionários mundo afora. A Missão Base, tem alguns ministérios de cuidado integral no Brasil. A própria MTB tem um departamento de cuidado integral. Por quê? Porque é muito escandaloso o que a gente já viu acontecendo. Assim, histórias que não dá nem para contar. Do missionário voltar um trapo, casamento desfeito, filho desviado, é uma coisa horrorosa. Mas na parte de conselho missionário, eu fui a pessoa que criou o GEMIL na Missão Além. O GEMIL é um projeto meu que eu entreguei para a Missão Além por uma consultoria que eles me contrataram. O GEMIL forma líderes de conselho missionário, faz um bom trabalho. Não sei como está o curso hoje, né? Eu não acompanho mais, porque é um projeto que eu fiz, acompanhei as 2 primeiras edições, estava ali dentro eu morei na Além, né? Para fazer o GEMIL. E depois eu me afastei porque eu era barriga de aluguel, entreguei a criança para eles. Não sei como está hoje, mas o GEMIL tinha essa proposta de formar líderes de conselho missionário conscientes. Então, assim, eu sei que tem o GEMIL que dá o curso e que tem uma organização que eu, infelizmente, me fugiu o nome, em São José dos Campos. Tem o Instituto Pacto, do pastor Nivaldo Góes, em Maringá. Conselho missionário não cabe nos dedos de uma mão. Eu me incluindo. Mas o Sinergia, como eu vim para o Brasil em menos de um ano, eu ainda estou estruturando Sinergia, não tive tempo para fazer o site do Sinergia. Eu estou fazendo. Hoje eu entreguei o site novo do SEM. Está no ar já, sem.org.br. Acabei de entregar, acabou de subir. Mas não tive tempo de fazer o meu. Porque é muito serviço, né? Porque das minhas batalhas com as agências é assim, olha, tudo bem, vocês estão numa situação de fragilidade, mas vocês têm que repensar algumas coisas. Vocês têm que entender o papel de vocês. Quem vocês são na fila do pão? Vocês também estão confusos. E aí vocês não conversam com a igreja como tem que conversar. E aí eu tento conversar com as agências para elas se aproximarem das igrejas. Eu tento trabalhar nessa tridimensionalidade, né? É a área que eu atuo, na tridimensionalidade. Mas a gente precisa de ministérios, a gente precisa de uma associação de conselhos missionários do Brasil.
Eu sempre tentei fazer a MTB voltar esse departamento, mas eles nem voltam e nem entregam para quem quer fazer voltar. Aí fica difícil. Eu sou quase uma voz solitária nessa questão. Pastor Nivaldo é um herói, tá? Há muitos anos nisso. E tem esse pessoal de São José dos Campos, mas eles são novos no Brasil. Eu conversei com o cara, muita gente boa, global alguma coisa, mas eu não lembro de cabeça. Falta isso aí, pastor. Falta gente para treinar as igrejas. Muito obrigado. Os comentários estão legais aqui também. Se você quiser, pode trabalhar os comentários aí também, né? Não sei ao certo, mas parece que os missionários católicos e sacerdotes também são melhor amparados financeiramente pela Igreja Romana, né? O grande exemplo são os mormons, né? Impressionante. Impressionante. Os mormons têm um sistema linguístico para aprendizado de idioma. Eu fiquei abismada. Conheci isso na Tailândia. Meu chefe lá, um americano, ele convidava os mormons para ir para a casa dele, porque ele é americano, e para bater papo com os mormons, para puxar assunto com os mormons, para evangelizar os mormons, fazer amizade com eles, e aí nessa ele descobriu muita coisa, que os próprios rapazes, os elders, né, contavam para ele, e ele começou a estudar o método de aprendizado de língua dos mormons para aplicar no nosso ministério. Cara, é muito doido. Mas eles têm uma baita estrutura. Os católicos, não sei, né? A estrutura deles é análoga, né? As ordens monásticas correspondem às agências missionárias, né? É a mesma coisa. Oi. Fala aí, fala. Irmã, eu tô aqui chocado. Chocado, a palavra é essa, de verdade, chocado. Vem pro campo, vamos lá pro campo missionário pois com a gente. Não. deixa eu, assim, a igreja, quando ela tem um missionário, o irmão, ele tem um perfil, e a igreja entende que ele que ele, né, pode ir para o campo missionário. Para que ele não passe por esse processo de terceirização que a irmã falou, que ele vai lá para fora, mas que ele tenha um mínimo de assistência com dignidade da igreja, a igreja teria que se planejar para enviá-lo, né? Não é verdade? Teria que ter um trabalho para poder enviá-lo. Também, né? Também financeiro, né? Acho que em todos os aspectos que a irmã colocou, a igreja tinha que apoiá-lo, a igreja tinha que se planejar, né? E a irmã, assim, quanto que é como é que eu posso falar? Quanto que é um valor financeiro que dá dignidade para um missionário se manter fora do Brasil? É claro que a gente sabe que isso tem muitas realidades, né? Cada lugar é um valor, lógico, né? Mas qual é o valor, assim, para um missionário ter dignidade e viver como a gente vive na nossa casa, né? Porque a gente escuta um relato desse e a gente olha para a gente e fala, meu Deus, misericórdia. Eu estou aqui preocupado em viajar, em trocar de carro, estou preocupado em estudar, e tem um meu irmão que está lá, né, fazendo a obra e está abandonado, né? Então eu fiquei chocado, verdadeiramente chocado. E o missionário nunca vai falar isso na igreja. Primeiro, porque se ele falar, ele já sai dela sem o sustento daquela igreja. O próximo mês não cai. E segundo, porque a chance dele ser mal interpretado é muito grande. Porque ela vem missionário falar de dinheiro. Já tem um estigma. Olha, como você falou, né, são muitas realidades, né? Então, o que é que eu costumo dizer? Ele tem que ter o dinheiro para ele sobreviver com alimentação, com aluguel, com transporte, com a escola das crianças, mas ele tem que ter, talvez, o mesmo valor para guardar.
O grande problema é que se você colocar na ponta do lápis aluguel, comida, transporte, escola das crianças e roupa, num país lá fora, para uma família, se ele for solteiro, tudo bem, R$3.000. Mas ele vai, vou pegar um solteiro com R$3.000 para viver num lugar onde é possível viver com R$3.000, que é muito pouco, muito pouco. Com o dólar como está e o euro como está, R$3.000 é muito pouco. Mas vamos imaginar que ele vai viver num país latino-americano com R$3.000. Aqui, na nossa região, talvez dê. Ele tem que ter, pelo menos, R$1.000 totalmente livres por mês. Porque ele tem que ter a poupança do Brasil, ele tem que ter a poupança da emergência, ele tem que ter a poupança de um retorno precoce, e ele tem que ter o futuro. Então, ele tem que falar 4.000. Só que aí, irmão, tem uns irmãozinhos que falam assim, nossa, mas 4.000 é muito. Com 2.000 você vive lá, porque o pessoal que mora lá é muito simples. Mas é que a pessoa não entende que o estrangeiro tem gasto que o nacional não tem. Vou dar um exemplo. Hoje eu tive que levar minha filha na psicopedagoga. Vou contar uma história bem real. Moramos na Tailândia. A educação da Tailândia é budista. Nós colocamos a nossa filha mais nova numa escola budista. Só que, como no bairro que eu trabalhava tinha muito muçulmano, as crianças dos muçulmanos eram retiradas das cerimônias budistas na hora que tinha cerimônias budistas. E tinha lá na escola os filhos de alguns, meia dúzia, 2, 3, cristãos da região, que, em outras palavras, é basicamente filho de missionário. Literalmente. Porque era uma escolinha particular, não era cara, era tailandesa, padrão normal, seria o equivalente a R$300 por mês. Mas a educação tailandesa, minha filha mais nova é canhota. Toda vez que ela escrevia com a mão canhota, tomava tapa na mão. Chegou uma hora que ela não queria ir para a escola, porque ela apanhava todo dia na escola. E na Tailândia isso é cultural, isso é didática. Então a gente foi para a escola, pediu para não fazerem isso, nem bater, nem tirar a questão da mão canhota, porque isso dá problema no sistema nervoso depois. E aí foi uma luta, porque eles não aceitavam, porque na Tailândia criança não pode ser canhota, ninguém pode ser canhoto, porque lá é feio. Muito bem. Ela ficou traumatizada com a escola tailandesa, tive que mudar ela para uma escola filipina. Em 42, lá na tailandesa, ela falava só Thai, escola semi-integral, porque lá não existe escola de meio período. Vai para a escola filipina, fica 1 ano na escola filipina, aprendeu inglês em 42 dias. Criança com 3 anos de idade, né? Não tem boleto para pagar, aprende. Aí, aprendeu inglês. Aí, depois de 1 ano, viemos para o Brasil. Escolinha bilíngue aqui, porque ela estava já começando a ser alfabetizada em inglês. Não conhecia português. Tive que colocar numa escola bilíngue. Graças a Deus, dona crente deu um bom desconto para a gente, mas tive que colocar na escola bilíngue. E agora ela foi para a mesma escola da irmã. Hoje tive que levar na psicopedagoga. Por que será? Totalmente comprometido de tanta mudança de pinga-pinga, porque apanhou ali, porque não sei o quê, e tarará, e confunde número em português com número em inglês, e chama galinha de cocai, porque é cocai em Thai, e chama não sei o que lá, que é o nome em inglês. Eu não tive poupança, era para eu ter tido, porque eu ia ter dinheiro para poder bancar a consequência do campo. Quem é que é ensinado a guardar dinheiro para bancar a consequência do campo? Então, quando o missionário tem um orçamento alto, né, é claro que há casos de gente safada, mas não estou falando de gente safada aqui. Ele tem que ter um orçamento alto
porque ele tem gastos que o nacional nunca vai ter. Isso não vai acontecer nunca com o filho de um tailandês. Isso acontece com o filho do estrangeiro. Entendeu? Então, se ele vive com X, ele tem que ir para o campo com X mais tanto. Essa é a questão. E aí, se a gente for falar do orçamento real, você sabe quanto que uma família do meu tamanho, 4 pessoas, precisaria hoje para viver na Tailândia com o dólar como está? Dentro do esquema ideal que eu estou ensinando aqui para vocês, R$16.000. Para que igreja que você fala que você precisa de R$16.000 por mês? O que acontece com a sua reputação se você fala que você precisa de R$16.000 por mês? Quer ficar rico, né? Aí você fala assim, eu preciso de 8. E se vira. É isso aí. Esse é o mundo real. Dani, aonde as denominações elas poderiam contribuir nesse processo? Porque eu percebo assim, a gente está, é lógico, pensando num contexto de igreja estruturada, né? Que hoje a Tati trabalhou um pouco sobre essa questão, né? Numa igreja que está inserida num contexto denominacional, onde as denominações hoje falham. No meu contexto denominacional, talvez eu entenda um pouco, porque eu estou inserido e sei que o que não tem para mim dificilmente vai ter para um missionário, né? Não tem nem para o que está aqui, vai. Mas aonde falha o contexto denominacional nesse processo de talvez ensinar, doutrinar e se preocupar também, porque o missionário ele é missionário da igreja local, mas ele é missionário da denominação, ele representa um contexto, né? E aí talvez, se você puder, não sei se existe, fazer um paralelo entre um contexto denominacional saudável e que tem feito isso e que sirva de modelo, pensando nos demais. Não conheço nenhum modelo saudável nas denominações. Muito pelo contrário. Infelizmente, falo isso com muita tristeza. Nem posso contar. Prefiro não contar os detalhes do que eu já vi. As maiores aberrações estão nos contextos denominacionais. O que eu diria para o senhor é o seguinte, pastor. As denominações, elas têm que, talvez, as igrejas que têm uma estrutura missionária forte na denominação, eu acho que a ICEB está montando a junta dela, não está? Muito bem. O que talvez a gente precisa ser sensível é classificar bem as coisas. Plantação de igreja, entenda-se congregação, evangelismo nas cidades, com todos os desafios das cidades, surdo, cigano, extremamente pobres, ação social, né? A cidade. E Brasília, refugiados, né? E missões. Samaria, Judéia, confins da terra. Se as denominações forem honestas para falar assim, vamos fazer missões em nível denominacional e vamos classificar plantação de igrejas aqui e missões aqui. Aqui, só pastor e membro da nossa denominação, porque nós queremos expandir nossa denominação. Ótimo! Tudo bem. Aqui, nós estamos abertos para parcerias. E tudo bem. Vamos montar um hospital de campanha
para os refugiados que são tirados de dentro d'água lá na Turquia? Tem que ser da cristã evangélica? Tem que ser da batista? Tem que ser presbiteriano? Poxa! Mas, assim, vamos ser generosos, vamos cuidar da gente, mas vamos cuidar daqui também, 50-50, 50%, 50%. Não vamos fazer só isso, não. Porque isso aqui compromete a nossa saúde espiritual. A gente vai ficar autocentrado. Se a gente não tiver essa disciplina aqui, a gente vai começar a pensar só em nós mesmos. E vamos trabalhar em torno de nós mesmos. E a gente vai virar uma torre de Babel. Construir um império para chegar no céu e fazer nosso nome célebre. Então, assim, se a estrutura denominacional fizesse só isso, tudo bem, nós vamos ter um piso de R$ 2.500 aqui, e aqui o piso é 1.000, tudo bem. Mas essa transparência, sabe por quê? Porque senão, o que acontece? Você mobiliza falando disso, mas só investe aqui. Aí é complicado. Cadê o parâmetro ético? Mostra o menininho lá na África passando fome, mas só quer investir em congregação. Então, eu acho que o que a denominação poderia fazer para manter essa saúde, manter um bom modelo, ser saudável em termos de motivação e em termos de organização. Ser saudável, espiritualmente saudável. Nós queremos a glória de Deus em primeiro lugar. Vou contar uma coisa que eu já vi. Eu falei que eu não ia contar, não, mas eu vou contar sem citar o nome do santo, para você entender o que acontece. Na estrutura denominacional, o controle é muito forte sobre o missionário. Ali ele é funcionário mesmo. Eu vi um casal sendo retirado da Índia, animismo, hinduísmo, país com a maior concentração de povo não alcançado, não engajado do planeta. Cristãos, isso aqui, casal estabelecido, casal falava a língua, filhos numa escola, com promessa de bolsa em faculdade em função dessa escola. A organização denominacional falou assim, prepara aí, porque daqui 6 meses a gente vai transferir vocês para o Chile. Pronto. Decisão tomada. Que nome que você dá para um negócio desse? Eu não sei nem o nome que eu dou para isso. Não olha, não falar, não considera a família, não considera as emoções, não pensa nas crianças, não pensa no povo que eles vão deixar, não pensa o que significa aprender hindi. Anos para aprender a bendita daquela língua. Quando você está falando, uma ligação acaba com tudo. Assim. Meu Deus do céu. Isso para mim isso é abuso. Abuso moral o nome disso. Sabe? Isso aí você vai ver gente de denominações históricas indo para agências interdenominacionais e sendo criticado, porque a interdenominacional não faz isso, não. Entendeu? Até porque a prerrogativa deveria ser sempre do missionário, não da denominação. E aí o que eu percebo muitas vezes é assim, você quer fazer missões? Nós temos um campo na Colômbia, nós temos a prerrogativa não é assim. Nós temos um valor X e nós precisamos de investir esse valor X mensal. Uhum. Você quer, sim, para onde você quer ir? Para onde Deus tem, gerado no seu coração o desejo de ir. Eu tenho vontade de ir para
para a Índia, como você acabou. Uhum. Então é para lá que você vai. Então, é difícil porque, mas o que eu percebo não obstante o que a gente viu muito nas igrejas, onde quem mandava era um contexto de liderança, né, que manipulava o recurso que entrava e muitas vezes davam na igreja. Era uma politicagem, eles colocavam quem queria e, né, eu percebo que infelizmente os contextos denominacionais eles acabaram se tornando isso. Uhum. É duro, né? Mas a gente vê isso na prática, convivendo com tanta gente. É triste mesmo, muito triste. Então, Trata o outro como não gostaria de ser tratado. ministerialmente, no meu contexto denominacional, a prerrogativa é minha. Uhum. Eu vou para onde quero, escolho ir para onde quero. Né? Assim, entre aspas também. Mas aí, quando eu penso num chamado missionário, eu acredito que tem tanto a ver com quem vai, muito mais do que com quem envia. Às vezes também porque a pessoa sabe das suas estruturas, né? Eu tenho certeza, assim, eu olho para a minha história, a nossa família, assim, a gente tem muita paz com a decisão de ter ido para a Tailândia. A Tailândia era o nosso lar. Foi muito difícil voltar da Tailândia. A gente voltou porque tinha que voltar por amor à nossa caçula. Só. Se eu pudesse fazer, eu faria tudo de novo. Mas aconteceu uma coisa comigo na Tailândia muito interessante, que quando eu cheguei, nos meus primeiros 3 meses, eu tive um choque cultural, um tipo de choque cultural que eu não sabia que existia. Eu fui perceber esse choque depois, puxei no conhecimento do que eu já tinha estudado, né, da minha formação e tudo, aí eu vi que era um choque cultural. Na Tailândia tem Buda de todos os tamanhos, de 50 centímetros a 20 metros de altura, em toda esquina. E eu, crente, aquela coisa de ver imagem dá aquela irritação, sabe aquela irritação, aquela urticária que dá na gente, né? Crente é tudo igual. Você vê que as imagens dá aquela urticária, né? E eu, lá na Tailândia, né? Uma estátua por metro quadrado. Eu fiquei tão mal num determinado momento que eu me vi não querendo sair de casa para ir no mercado. Não querendo sair de casa, não querendo pôr o pé na rua. Terceiro mês, segundo, terceiro mês. Não, acho que foi segundo, terceiro, quarto mês. Não queria sair de casa. Eu não queria passar no corredor que ligava o fundo do meu prédio com o fundo do supermercado que tinha. Porque eu tinha um altar no caminho. Vela, oferenda, aquela passa. Só percebi isso depois. Eu tive um choque cultural religioso. Eu tinha tanta ira com aquelas imagens que me fazia mal vê-las. Eu tinha vontade de meter o chute. Só que se eu fizesse isso, eu ia ser preso, né? Não posso. Então, assim, a menina aqui é crente mesmo. Aí eu lembrava do texto de Paulo, na Grécia, indignado com a idolatria dos gregos. Eu lembrava desse texto o tempo inteiro. E eu me via vivendo a mesma coisa. Gente, eu estou entendendo o que Paulo sentiu. É uma indignação, é uma coisa, uma raiva, uma ira. Graças a Deus eu superei isso, né? Eu percebi o que estava acontecendo, levei para o Senhor, e aí eu saí em oração. Senhor,
eu repreendo essa idolatria, liberto esse povo e tal, 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 tal. E fui superando, e fui saindo, e fui me expondo ao dia a dia, à convivência com as pessoas, aprendizado da língua, e isso passou. Mas são coisas que o missionário vive, né? E que ele precisa saber as estruturas que ele tem. Eu, por exemplo, será que eu tenho condição de trabalhar com crianças sofrendo? Será que eu tenho condição de trabalhar com mulheres em prostituição? Será que eu tenho condição de trabalhar no meio de uma choupana, no meio do mato, com mosquito e sucuri o tempo inteiro, traduzindo Bíblia durante 10 anos? Cada um tem uma estrutura, né? Então, por isso que é complicado uma pessoa decidir pelo missionário. Ô, irmã, ô, pastor, me desculpa, é porque no início, eu não acompanhei o início, eu estava assistindo uma aula e eu não acompanhei o início. Eu sei que a irmã é missionária, né? A irmã e seu marido, né? Sua família. Sim. E a irmã desenvolve, além de ser missionária, a irmã tem um trabalho para ajudar os missionários. É isso? Sua irmã tem um ministério? Como é? Vê do Sinergia, mas eu acho que eu não acompanhei a apresentação, na verdade. Uhum. Eu voltei para o Brasil esse ano, ano passado, novembro do ano passado, e aí eu precisei reconstruir minha vida do zero, eu não estava preparada para isso, para voltar. E aí eu entendi em Deus que o meu ministério poderia ser ajudar organizações na área de comunicação, que é uma área que eu atuo com muita experiência desde 1996. Ajudar organizações e missionários, tanto estudantes quanto missionários de campo, na área de comunicação e estratégia, como você presta conta, como você faz uma boa comunicação, como você escreve um projeto missionário, como você calcula o custo de vida num país estrangeiro, toda essa assistência mais técnica da área de missões, como você faz um site, como a organização faz um aplicativo. Mas isso aí para você faz para o missionário se comunicar com seus, no caso, mantenedores. Com igrejas, com mantenedores, etc. Eu ajudo missionários e organizações missionárias. Dentro dessa relação, igreja, agência, missionário, igreja, agência, missionário. Isso sou eu, meu trabalho. Nesse trabalho, eu atendo o SEM Viçosa, o DOT Brasil, a WWO Brasil, e dou assessoria a algumas organizações, dou aula em algumas organizações. A Missão Mais, por exemplo, dou aula, sou professora do Perspectivas, enfim. Meu esposo, ele está full-time, eu estou full-time nisso, meu esposo está full-time no projeto DOT, ele é o consultor gramatical do projeto de tradução da Bíblia para Libras. Ele é doutor em tradução pela Federal de Santa Catarina, experiente na área de surdez e Ministério com Surdos há mais de 16 anos, e hoje é o consultor gramatical, já entregaram o Evangelho de João, vão começar Mateus agora, semana que vem. Né? Então, nós somos missionários full-time, só que agora trabalhando com essas duas áreas, meu esposo com tradução de Bíblia, ele também está cooperando com alguns ministérios, por exemplo, meu esposo fez parte da tradução do primeiro livro evangélico do Brasil para Libras, que é um livro do John Piper pela editora Fiel. Ele está prestando serviço voluntário para a editora Fiel, para traduzir conteúdo bíblico, livros para surdos. Surdos nunca tiveram acesso a livros, surdos que não leem português. Ele fez parte da equipe do primeiro livro. Então, ele está trabalhando com isso. Esse é o nosso Ministério da Família. Né? O Sinergia é essa plataforma de servir quem serve. Aí a irmã falou também que ainda não tem um site, né? Não tem uma... Não, eu tenho quem faz, eu tenho a infraestrutura, eu tenho o aplicativo, se eu quiser, porque eu trabalho com isso, eu não tive tempo de sentar e fazer. Eu tenho a estrutura. Eu faço o site. Eu só não tive tempo mesmo. Eu estou atendendo os outros e não a minha, por isso. Ah, tá, bacana. Tá, e para se comunicar com os irmãos, como é que faz?
Pega com o Júlio o meu contato, ou com o contato do Saulo, caso você queira falar com ele, tá bom? Ah, tá. Tá certo. Então tá bom. Vou deixar aqui no Parabéns, irmão. Deus chat. continue Obrigada. abençoando. Eu vou deixar aqui no chat o meu WhatsApp, também quem quiser anotar. Eu não posso voltar para a Tailândia, pergunta aqui, porque a gente saiu da Tailândia por conta da poluição da Tailândia, que gerou muitos problemas respiratórios na nossa filha. Ela foi internada 9 vezes, ela teve 2 UTIs, e a última UTI passou muito medo na gente. Foram 3 princípios convulsivos, mais ou menos umas 40 horas com febre de 39 graus, com Tilenol na veia. Então, a gente tentou todas as alternativas, purificador de ar em casa, lavagem de nariz, 5 medicações de uso contínuo, inclusive antibiótico. Nada resolveu. Nós lutamos 2 anos com ela. Dos 3 anos que a gente ficou lá, nós ficamos 2 anos lutando com o hospital. Por fim, a médica dela, que é de Goiânia, uma otorrino de Goiânia, da primeira igreja presbiteriana, o médico da Cairós e até os médicos da Tailândia falaram: olha, eu aconselho que vocês não permaneçam no país, porque a filhinha de vocês não aguenta mais. Então, a gente não pode voltar para país que tem aquele nível de poluição, enquanto os pulmões dela não estiverem mais maduros. Ela tem uma cicatriz no pulmão, inclusive, por conta do vírus inicial respiratório, que foi uma das coisas que ela teve, né? A famosa bronquiolite aguda. Bom? Dani, muito obrigado pela sua disposição, por ser prática no conteúdo que você aplicou, né? A Marilda até fez uma colocação, né? E acho que nós sabíamos como matar um missionário, e agora nós estamos aprendendo a como não matar um missionário. Que a gente consiga ver essa perspectiva ser difundida e nós, enquanto igreja, tomemos consciência, né, de que a gente pode fazer diferente, né? Não apenas fazer diferente no sentido de assistir financeiramente, também financeiramente, mas a gente se fazer parceiro, né? A gente recebeu aqui uma missionária do Senegal, a Priscila, e ela estava falando um pouco sobre filhos de terceira cultura, e ela dizia que muitas vezes falta essa parceria de crianças que estão deslocadas, né? Que Deus nos ajude para que essa perspectiva seja disseminada, Amém. a sinergia possa ganhar proporções maravilhosas e a gente possa ver missionários mais saudáveis, né? A cada dia a gente vê sendo contribuído, expandido para igrejas locais, denominacionais, e culturalmente, quem sabe, a gente mude também a nossa consciência, seja de fazer missões, seja de ser menos político e mais crente, mais amando mais a Deus e o outro, né? Então, eu quero agradecer você, o Saulo, pela disposição. Imagina. A gente sabe que esses últimos meses foram muito difíceis, mas nós estamos em oração por vocês, viu? Obrigado, queridos. Obrigado mesmo. Vou falar para o Saulo desamarrar as crianças e tirar a mordaça da boca delas agora, né? Mas muito obrigado, viu, gente? Vocês são muito especiais para o nosso coração aqui em casa. A gente gosta muito de vocês. Tá bom? Eu queria terminar orando, eu só vou fazer 2 avisozinhos aqui. Eu queria terminar orando por vocês. Amém. Amanhã nós temos o nosso jantar missionário, né? E se você que está aí me ouvindo aqui no Zoom, no YouTube, né? Pode entrar no site da nossa igreja, www.iceboasnovas.com.br. Se você é de Brasília, você pode contribuir, né, e receber na sua casa um shawarma
né? Porque esse ano a gente não vai conseguir fazer, Dani, pão feito por um egípcio. Nossa, pai. Mas não foi feito na pedra, mas é um pão artesanal, tudo de bom. Olha, eu perco o domínio próprio quando o assunto é comida árabe, egípcia, eu perco o domínio próprio. Sou Nós já apaixonada. fizemos aqui um momento de degustação, o negócio está bom demais. Nossa, eu amo. Uma pasta de alho, uma pasta de gengilim, de grão Nossa. de bico, e a coisa está toda boa. Ai, pastor, já está virando tortura. Então, se você não mora em Brasília e quer participar de alguma maneira, contribuindo com um casal de missionários, que é o pastor Ailton e a Tânia, eles servem na missão Oásis, né? Então, os irmãos podem contribuir acessando o nosso site. E a gente finaliza os nossos 41 anos no domingo, com uma palavra pela manhã e uma palavra à noite, com esse foco em missões e vocação. Tá bom? Os irmãos são muito bem-vindos. Se os irmãos estiverem tranquilos e livres nesse período, acessam ali nosso canal no YouTube, Igreja Cristã Evangélica Boas Novas, e participe conosco. Tá bom? Vamos orar e assim nós encerramos esse momento. A Dani deixou o contato dela ali. Eu não coloquei no YouTube, Dani, nem sei se podia colocar. Porque no YouTube é mais aberto, né? Mas se não tiver nenhum problema, eu copio e colo. Eu acho que pode. Eu vou copiar e colar aqui. Os irmãos que estão nos ouvindo aí no YouTube, esse é o contato da Dani. Nós vamos encerrar, minha querida. Muito obrigado, vou fazer uma oração e a gente está finalizando aqui. Deus, muito obrigado por esse momento. O Senhor sabe que nós temos tanto que aprender. Parece que essa é uma ponta do que nós precisamos fazer, ó Deus querido, de maneira correta. O Senhor sabe que nós temos tantas limitações. O que a Dani falou, com certeza, é para nós a necessidade.